mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Divisa. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Pensamento. Representantes de nosso país, administre bem os estados, as cidades, os bairros e as comunidades. Mensagens sequenciadas. Vamos fazer um paralelo e vamos conscientizar de tudo aquilo que nós venhamos a fazer sobre a face da terra, pois vai refletir muito mais à frente, num futuro próximo. Vamos fazer um paralelo bíblico na profundidade da Bíblia Sagrada, o que Deus tem para falar com a tua vida e com a minha vida aqui hoje. Salmos 33:12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 144, versículo 15. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Provérbios 29, versículo 2. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. 2 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao 10. A festa do inferno estava pronta. O povo e a nação estava sem Deus, sem sacerdote e sem lei. Jó, capítulo 34, versículo 17. O que aborrece o direito governaria? E queiras tu condenar o Todo-Poderoso? Gênesis capítulo 42, versículo 6. José governou no Egito. João capítulo 19, do versículo 38 ao 42. E José de Arimateia, como senador, fez uma boa obra. Ao toque de 5 segundos, em época de eleição, o seu voto tem que ser um voto cidadão e brasileiro, pois a política bíblica encontramos na palavra de Deus. Quem são eles? Como chegaram a esses cargos? Quais são as suas intenções? Quem os nomeou para administrar as suas nações? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ao ler a Bíblia Sagrada, encontramos fatos, histórias, argumentos. Ao observar a Bíblia Sagrada, eu tenho que se conscientizar muito bem que a minha nação e outras nações só irá bem se o Deus que fez o céu e a terra estiver presente. Se o Deus que fez o céu e a terra estiver conosco, e se Jesus Cristo estiver em pauta em todas as decisões, que possa assim para contribuir para o bem de toda a raça humana. Ao observar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em todo o meu momento de viver, desde os 0 anos de idade até agora com os meus 33 anos de idade, eu tenho que ter uma vida consciente, sabendo que os anos do que há por vir, no futuro próximo que mais adiante se vem, eu tenho que saber decidir e decidir bem a minha vida. E para se decidir bem e saber bem essa decisão, se ela foi bem perfeita, meu Deus do céu, eu vou falar aqui hoje. Eu vou falar. Nessa trajetória de vida em que vivemos, desde quando começou até agora, quantas histórias, quantos fundamentos, quantos relatos são falados, e muitas histórias, em quantos comentários se entra. O Senhor é o Deus
Deus da nação, ou o inimigo de nossas almas é o que está administrando a nação. Ao observar a Bíblia Sagrada, o que eu vou falar aqui hoje, irmão, é biblicamente. Não vou puxar nem para um lado e nem para o outro. Eu só vou te mostrar aqui hoje que se Deus não tiver no negócio, se Deus não tiver envolvido em situações que venham a beneficiar, o fim é aparentemente mascarado, maquiado, que parece que vai andar bem, mas o fim é a morte. Começando-se a aniquilar primeiramente a morte espiritual. A morte espiritual de um homem e de uma mulher. Uma vez esse homem e essa mulher mortos espiritualmente, o restante para morrer fica mais fácil. Mas quando você tem uma resistência espiritual, quando você tem uma atitude, uma opção e um conceito já formulado conforme aquilo prescrito na Bíblia Sagrada que diz: a lei de Deus tem que estar acima de todas as coisas. A lei de Deus, ela foi instituída para que nós venhamos a se espelhar. A lei de Deus nos mostra que se Deus não tiver no negócio, a nação não vai andar bem, a nação não vai ser feliz, e nem os povos de todos os cantos, de todos os países também não vai andar bem. Não vai andar. Eu estou me concentrando ao máximo para não sair da pauta. Glórias a Deus, não vou sair. Essa mensagem de hoje é uma mensagem muito conscientizadora, para você se conscientizar. Como que você está vivendo? Para que você está vivendo? E para onde você vai? Qual seria o futuro que você deixaria para o seu filho, para sua filha, para o seu neto? Porque você pensar em você é fácil, mas pensar no futuro próximo é que é o difícil. E se o Deus que fez o céu e a terra ser tirado de nossa nação, ser tirado de outras nações, por causa de pessoas que não têm compromisso com Deus. Porque tem ímpio que tem temor. Tem ímpio que tem temor. Não mexe com o povo de Deus, não. Deixa eles lá. Eles estão fazendo o que é bom e o que é certo. Mas tem outros que não têm. Tem outros que não têm. Conforme o que eu ouvi no relatório, já está tudo pronto para bagunçar o evangelho. Eles já querem bagunçar o evangelho. Já querem. Com leis para que venha assim prejudicar o povo de Deus. Mas o que os evangélicos incomodam tanto assim? O que os evangélicos vêm a incomodar essa turminha que já estão incomodados? Porque os evangélicos só fazem o bem, não fazem o mal. Os evangélicos procuram fazer uma visita no hospital. Os evangélicos procuram fazer uma visita no hospício, no presídio, nas ruas, aos mendigos, aos desabrigados, aos que estão afastados e sem amparo. O que os evangélicos incomodam tanto assim que é necessário fazer leis para os proibir? Irmão, vou falar aqui hoje. Eu vou falar. Glórias a Deus. Muitos até dizem assim: não, o cristão não pode se envolver com a política. Mas os políticos sempre querem se envolver no meio dos cristãos. Para observar, para poder ver como parar, ou então para poder agregar um benefício. Ser cristão é uma coisa e nascer de novo é outra coisa. Ser pastor é uma coisa e viver o seu ofício pastoral é outra coisa. Eu falar que sou pastor é fácil, mas eu viver aquilo que eu prego com a minha vida, com a minha família, no meu cotidiano, é outra coisa. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu vou falar aqui hoje, irmão. Eu vou entregar tudinho aqui hoje. Nem que eu veja o chalendrão, o sol nascer no quadrado. Deus vai falar aqui hoje. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Ao observar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, em inúmeras passagens nós olhamos, nós observando que Deus sempre quis botar administradores para que viesse administrar o seu povo, tanto seja servo de Deus ou não seja servo de Deus, para que venha administrar bem, para que venha julgar com justiça, para que não venha nem a discriminar, porque Deus nunca discriminaria qualquer ser humano que exista sobre a face da terra, nenhum animal. Deus tem cuidado até com os animais da terra. Deus não discrimina nenhum animal. Irmão, me prova, vou provar que o mistério está descendo aqui fresquinho, irmão.
já saía até do script. Quando Deus botou no livro dos Levíticos, isso não estava nem em pauta, mas eu vou falar. Eu vou falar. Glórias a Deus, vou entregar tudinho aqui hoje, irmão. Hoje aqui, meu Deus do céu, tá profundo. Tá profundo, meu Deus do céu. Deus tem cuidado até com os animais da arca. E Deus diz, Noé, tua família entra na arca, os animais também. Só casal, traz todo mundo para entrar na arca. A coisa é com ordem e com decência. Eu tenho cuidado até com os animais. Irmão, o negócio é sério. Tem lei até para a natureza. Existe aqui na Bíblia Sagrada, irmão. Já estou saindo fora do script. Vamos lá, então. Tem leis aqui, irmão, que tem lei até para a natureza. Porque tem os engraçadinhos que gostam de fazer sexo com animal. Pra tu ver que o cuidado de Deus é até com os animais. Daqui uns dias, do jeito que a coisa vai desandando, leis que vão criando, leis de imoralidade, e estão querendo empurrar essas leis para dentro das igrejas. Vão fazer leis até para legalizar casamento do homem com a jumenta, casamento do homem com a porquinha, casamento do homem com a cachorrinha, casamento do homem com o burrinho. Eles vão legalizando tudo. Aí eu quero ver aonde isso tudo vai parar. Um erro moral jamais pode ser um direito civil. Jamais. Se saísse legalizando tudo, toda a esfera social que existe vai entrar numa eclosão de explosão. Uma desordem moral, uma desordem espiritual, uma desordem familiar. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Representantes de nosso país têm que ter temor no coração para administrar bem os estados, as cidades, os bairros e as comunidades, respeitando o coração de Deus. Porque Deus é uma pessoa e requer respeito sobre a face da terra. Glórias a Deus. Eu tô calculando, irmão, naquilo que eu vou falar. Tô calculando. Por causa dos puritanos. Não foi o nosso presidente que fala. Por causa dos intelectuais. Ouve direitinho para depois não inventar e não aumentar. Porque se inventar e aumentar, aquele que inventa vai inventar. Tem lei, irmão, que está na palavra de Deus para conservar até a conduta moral de uma jumenta, ou de uma égua, ou de uma porquinha, ou de uma cachorrinha de estimação. Agora você pegou pesado. Peguei pesado não, matéria do jornal. Tô com os 4 lá em casa. Jornal cotidiano. 4 elementos são presos por cometer ato sexual fora do normal. Ato sexual anormal e animal. Glórias a Deus. Livro dos Levíticos. Isso é confusão. Tá lá escrito lá. O ser humano que faz sexo com animal. Aí a matéria de jornal. Tem mais? Tem, irmão. Homem com homem, mulher com mulher. É abominação e imoralidade. Livro dos Levíticos. E Romanos, capítulo 1, dos versículos 25 adiante. Coisas anormais. E eles falam que a palavra de Deus é preconceituosa. Aonde que a palavra de Deus é preconceituosa? O problema é que o ser humano em pecado, não querendo confessar e dando um desvio na sua conduta humana, começam a ir para outros caminhos que Deus não criou. Deus fez certo, o diabo não quer certo, ele quer errado. Deus fez um caminho, o diabo não quer esse caminho, quer outros caminhos. Agora, irmão, uma coisa eu vou falar. Eles estão lutando para isso acontecer. Estão lutando. Tantas coisas para se preocupar. Tantas coisas para se preocupar. Por que a igreja? A igreja incomoda tanto assim? Precisa isso? Criar-se essa esfera para empurrar tudo quanto é tipo de lixo para dentro das igrejas? E algumas igrejas de porta larga já não falam mais. Eu vou falar, irmão, porque estão preocupados com dízimo, com oferta, porque o ser humano já dá muito lucro. 2 Pedro, farão de vós negócio. Ainda nem entrei na pregação, só estou na introdução, irmão. Ainda nem entrei. Só estou introduzindo para tua mente se abrir. Como que a coisa está saindo fora do normal, do natural. E eu sei o que eu estou
estou falando. Tenho livros que eu estudo e outros que chegaram para mim agora tem pouco tempo. Não sou leigo no que eu falo. Eu sei o que eu falo. É o que muitos deveriam fazer. José, antes de ser governador, ele já tinha conhecimento de causas de temor a Deus. Temer a Deus, respeitar o Criador, respeitar a Bíblia Sagrada, que não adianta inventar outro evangelho. Agora, uma coisa eu vou falar, eles querem, vai acontecer. Eles estão querendo expulsar Deus do planeta Terra, ou querendo expulsar o Criador na marra. Se preocupa não, meu filho. O que você quer vai acontecer. Irmão, como assim que vai acontecer? Arrebatamento da igreja. A terra vai ficar do jeito que o diabo gosta. Confira a Bíblia, confira a palavra de Deus. E muitos não raciocinam, muitos não usam a inteligência, usa a mente, sabe para quê? Usa a inteligência dela, sabe para quê? Muitos usam a sua mente, sabe para quê? Para entender a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8, a novela das 9, e ainda pega a cancha no corujão e explica tudinho direitinho que está ali na novela. Mas não consegue explicar o sentido da palavra de Deus. Tanto ímpio como cristão, que tem alguns cristãos que já estão assim também. A mente já está pervertida, cauterizada para este mundo. E o diabo vem trabalhando na surdina, ninguém vê nada. Só os espirituais. Os espirituais vê, quando fala, é fanático, é maluco, endoidou. Não precisa disso tudo. Deus só quer o coração. Não, Deus vai falar aqui hoje, hein? Salmos 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação, a nação. Salmos 148, versículo 15. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então quer dizer, desde a presidência até os seus deputados, seus governantes, seus reis, seus prefeitos, todos têm que temer a Deus. Desde o analfabeto até o anfitrião estudado em faculdade, todos têm que temer ao Criador. Porque senão, não vai ser bem-aventurado não, vai ser mal-aventurado. Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz: quando o injusto se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Ao observar aqui a Bíblia Sagrada, nesse sentido de paralelo que nós aqui expressamos, versículos por versículos, nós estamos te mostrando uma realidade aos quais o mundo caminha. Ao observar as leis do nosso país e outras leis, nós temos observado muito bem, e ao tanto estudar e a catalogar na minha mente, no meu coração, a ordem, a moral e a justiça, ela só será perfeita quando o evangelho da palavra de Deus ser ministrada como em tempos passados. As nações no mundo inteiro precisam voltar urgentemente para a palavra de Deus, para expulsar este maligno, Satanás e os demônios que têm possuído vidas e corações para se multiplicar as maldades sobre a face da terra. São esses demônios do inferno que fazem isso. Por isso as nações no mundo inteiro precisam voltar urgentemente para a palavra de Deus. Porque eles fazem leis e mais leis para colocar um homem infrator, para que venha ter uma conduta moral e estável. E eles não conseguem. A única coisa que eles conseguem fazer é prender e estar na cadeia por um pouco de tempo determinado, de acordo com aquilo que foi estabelecido, batido pelo martelo de um juiz, segundo a condenação em que a jurisprudência assinou. O tal condenado tem a sentença tal por causa do seu crime tal, ou do seu furto tal, ou alguma coisa no tal, de acordo com a lei. O nosso país é até fácil de observar, porque o nosso país, o Brasil, existem as leis municipal, as leis estadual, as leis federal, as leis governamental, conhecemos também a lei internacional, as leis dos bairros, as leis das comunidades e até as leis dos fora da lei. São várias leis, tantas leis, e eles não conseguem mudar um homem infrator. Um homem imoral. Só existe uma lei, que unido a Jesus e ao Espírito Santo e a Deus, que se encontrar com esse homem infrator, se esse homem infrator deixar, Deus entra e muda ele. Ele é modificado. Porque o espírito maligno que está usando ele para o mal, vai embora e entra o espírito do bem. E ele começa a ser uma pessoa de bem. Agora, como que
que eles querem instituir leis para parar aquilo que está beneficiando a população, que é o povo de Deus, os evangélicos, pregando e anunciando, visitando hospitais, visitando presídio, visitando até eles mesmos. Quando se corrompe, vai preso. Vai lá o servo do Senhor. Eu bem te vi na televisão e eu sei por causa de que você foi preso, mas eu vim te visitar. Bonitinho de papai. Mas por trás disso tudo, tem uma mão maldita e maligna. Tem uma mão maldita e maligna, é a mão do diabo. O mais interessado em querer parar a igreja, em querer parar o povo de Deus, em querer parar a evangelização, é Satanás e os demônios, possuindo corações que dá brecha para se levantar contra a igreja de Cristo. E o bonitão até ele vai precisar. Porque se ele for preso, até ele vai receber uma visita dos crentes. Toma um folheto aí, meu filho, toma uma Bíblia. Não sobrou nem para você comprar uma Bíblia, mas eu te dou uma Bíblia de presente. Toma aí, a igreja ajuntou lá, fez uma vaquinha e aqui tem uma Bíblia. Mas observando a palavra de Deus, irmão, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Os nossos representantes, que até próximo agora vem se apresentando, tem que pensar bem, antes de querer fazer qualquer lei contra a igreja de Cristo. Tantas coisas para se preocupar nos estados, nas cidades, nos bairros e até nas comunidades carentes, que precisa do apoio deles para melhorar a área da saúde, para melhorar o ensino escolar, para melhorar várias áreas que precisam ser melhoradas. A igreja já faz a parte dela, como uma igreja espiritual, eleita por Deus, pelo voto do sangue de Cristo. Ela já faz a sua parte na área social. E essa área social que quer ser tirada do povo, e o povo não enxerga. Mas isso vem de trevas e densas trevas. Está em 2 Crônica, capítulo 15, do versículo 1 ao 10. Isso se chama a festa do inferno, que é o povo e a nação naquele tempo, naquela época, estavam andando sem Deus, sem sacerdote e sem lei. Aí o diabo gostava da festa, porque o povo estava andando sem Deus, sem sacerdote e sem lei. É isso que o diabo quer, porque a palavra de Deus, ela transforma qualquer um, aos quais quando a palavra entra nesse caminho. Mas ao observar a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Deus, por mais que eles maquinem na surdina, por mais que eles maquinem no oculto, Deus está vendo tudo. Tudo. O que foi abordado aqui hoje, de acordo com aquilo que já está estabelecido em pauta, algumas coisas eu já tive e tenho conhecimento. Vai ter que fazer cadeia cristã, porque o que vai um montão. Vai ter que fazer a cadeia dos crentes e a cadeia dos ímpios, porque vai ir muitos. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele não se vende, não. O crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele prega a palavra do jeito que ela é, sem inventação. Sem inventação. O mundo já está de mal a pior. Os crentes estão procurando melhorar. Os servos de Deus estão procurando melhorar. E, em parte, algumas coisas a gente até melhora na pregação do Evangelho. Mas Deus, ao longo da história de toda a raça humana, sempre se preocupou com o povo, com o bem-estar do povo. Levantou líderes, escrito na Bíblia Sagrada, para que viesse assim a cuidar do povo, para que viesse a julgar com justiça. Encontramos inúmeras narrativas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Por isso que você tem que ler, para você entender o nosso linguajar, para você entender a transformação de uma vida, você tem que ler a Palavra de Deus. Só no livro de Juízes. Os juízes na época eram espirituais. Antes de fazer qualquer coisa, eles consultavam o Criador. Deus levantou Otiniel, Iude, Zangá, Débora, Gideão, até uma juíza. Está no meio ali dos escritos sagrados do livro de Juízes. Jefté, Ibazã, Elã, Abidom, Sansão e outros. Como o juiz Samuel, que julgava retamente como juiz e sacerdote o povo de Deus. Mas que pena que os seus filhos, segundo o que a Bíblia diz, não seguiram o exemplo, o modelo do pai. Fora os governantes, escrito na Bíblia Sagrada, comprovado, relatado, fato real que aconteceu num tempo em que eles existiram.
José, governador no Egito. Eu não falo nem do Egito, ele só estava no Egito, passando um tempo, governando, para governar bem. Daniel, governador da Babilônia. Mas esses homens tiveram uma trajetória, tiveram um caminho, tiveram um currículo. Os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que também administraram na província, na mesma época em que Daniel, porque foi o próprio Daniel que pediu, após ser instituído governador pelo próprio rei da Babilônia. Daniel faz um pedido: rei Nabucodonosor, eu poderia pedir pelos meus amigos? E ele: sim, Daniel, pode pedir. Coloca sobre os negócios da província Ananias, Misael e Azarias. Que o próprio Daniel conhecia os seus amigos que estavam próximo dele, que tinha uma conduta moral, tinha uma conduta familiar, tinha uma conduta ética, tinha um linguajar erudito. E o próprio rei pediu aos seus eunucos, dizendo: olha, escolha para mim, dos filhos de Israel, daqueles que vieram do povo judeu, homens aos quais eu posso confiar nos negócios da província da Babilônia, do meu império. Até isso foi observado pelo rei, para ver se eles tinham condições e capacidade. E os príncipes que foram levantados, que o próprio Deus criava situações para que eles viessem a ter até experiência para chegar tanto ao reinado, tanto a ser príncipe, tanto a ser governador, tanto a ser juiz ou juíza e vice-versa. E isso tudo está na Bíblia, irmão. Príncipe Jonatas, príncipe Davi, que logo depois foi levantado a rei. Aí veio o rei Davi, rei Salomão, rei Saul, que depois o rei Saul se desviou e depois começou a administrar mal, e muitos outros. Mas Deus levantava esses com o intuito de cuidar bem do seu povo, para que viesse a fazer juízo e justiça, para que viesse a administrar bem a nação. Isso está comprovado na Bíblia Sagrada. Se no teu pensamento é como político ou não, no meu é. Eles foram os políticos de sua época. Existe um pensamento de muitos cristãos que diz: eu não voto no crente porque o crente pode se corromper. Realmente é verdade, alguns deles se corrompem, mas nem todos são iguais. Nem todos vão se corromper. Mas eles têm que saber que todo bom administrador tem que possuir uma língua sã e cidadã, que venha se preocupar realmente com o povo e que venha ter um princípio ético, moral e familiar, criando assim uma estrutura bem sólida na sociedade. Pois o bom deputado ou político tem que ter essa visão. Tem que ter essa visão. Não pode errar. E tem que saber estabelecer e fazer as leis certas. Porque uma lei mal formulada, quer dizer, uma lei mal feita e aprovada, pode prejudicar tanto cristão como não cristão. Porque os ímpios pensam que não vai prejudicar eles. Vai prejudicar eles também. Pode prejudicar tanto cristão como não cristão. E as coisas não vão andar bem. Só vai piorar. E vai piorar para todo mundo. Pelo menos o cristão ainda tem o refrigério, que é o Espírito Santo. O ímpio não. Se o diabo já oprimia, vai oprimir muito mais. Por isso reflita bem. Reflita bem. Que às vezes você tem uma cisma muito grande com o servo de Deus, mas se esquece que pode piorar e vai piorar para os dois lados. Porque muitos dizem que todos são igual, mas nem todos são igual. Nem todos são igual. O problema é que aqueles que fazem as coisas boas nem sempre aparecem. Só aparecem os escândalos. E quando é coisa de crente, aí que eles botam mesmo lenha na fogueira. Quando é coisa de crente, irmão, olha lá, falei, ó, aí era crente. E é por aí afora. Um representante ruim, irmão, pode representar até queda de qualidade de vida. Seu tempo de vida é até mais esgotado, porque você não vai ter saúde suficiente para viver bem suficientemente. E por aí você entende, não precisa falar. Vamos continuar no raciocínio bíblico. Vamos lá então. E conforme o que eu estava falando, esses foram levantados. Eu vou falar o currículo para você de José, eu vou falar o currículo para você de Daniel, e você vai raciocinar do lado daí. Vai raciocinar bem, e muito bem aqui hoje. Jó capítulo 34, versículo 17, ele diz: o que aborrece o direito governaria? E quererás tu condenar o Todo-Poderoso? Quer condenar a Bíblia? Quer falar que a Bíblia é discriminosa? Que esses ainda são debochados. Vamos lá então, vou te dar o currículo de José. Currículo de José, um grande político na sua época,
antes de ser governador? Primeiro, por causa de um sonho, causou inveja entre todos os seus irmãos, de início ao conto do sonho, nem o seu pai entendeu. Seu pai tomou um baque assim na hora. Seu pai e sua mãe, como pode tu governar sobre nós? Você enlouqueceu, meu filho? Mais à frente é que Jacó foi entender que Deus tinha um mistério na vida do menino. E tinha um mistério. Mas os seus irmãos, movidos de inveja, movidos de raiva, com esse pensamento maldito, que todos são igual, ele não vai reinar sobre nós, ele não vai governar sobre nós. O que eles fazem? Jogam José na cisterna. Dali começou a história dele. Foi jogado na cisterna. E detalhe, José estava indo fazer uma bondade para os seus irmãos. Está na Bíblia isso que eu estou falando. Seu pai falou, vai lá e leva um alimentozinho para seus irmãos e veja como eles estão. Quando ele chega lá, aquilo que ele foi para fazer para bem, acabou surtindo, foi um mal para ele. Por causa da inveja de seus irmãos, os seus irmãos o jogou na cisterna. Meu Deus do céu. Deus vai falar aqui hoje, hein? Depois de seus irmãos escarnecer, dele estando na cisterna, aparecem os mercadores. E os seus irmãos têm uma ideia, vamos vender ele. E o sonho dele vai acabar como escravo. O mercador aparece, eles tiram José da cisterna e vendem José como escravo. José não sabia para onde ia, não sabia qual era a direção, mas Deus era com ele. Deus era com José. José vai no seu itinerário e o mercador indo em direção ao Egito. Quando chega lá no Egito, o mercador vai à casa de Potifar e diz que tem uma mercadoria boa. Potifar olha, a mulher de Potifar cresce o olho em José, vigia José, vigia José. Potifar vai, compra José. Só que José começa a prosperar na casa de Potifar, administrando bem, tudo vai tudo bem. A única coisa que ele não podia tocar era na mulher de Potifar, o restante ele podia fazer tudo, administrar tudo para Potifar. Mas o que acontece? A mulher de Potifar cresce o olho em José, porque José, além de ter beleza, além de ser ungido, chamou a atenção da mulher de seu patrão. E a mulher de seu patrão lança a proposta: deita-te comigo. E ele fala que não. Se é os crentes dos tempos atual, irmão que tem de carnudo andando por aí, o quê? Ele diz que é fiel até certo ponto. Mas coitado da mulher do patrão dele. Ou quer dizer, coitado do patrão dele. Meu Deus do céu. Até a hora que Deus colocar um câncer no pinto dele, Deus está te vendo. Que não é teu, não toca naquilo que não é teu, não. Senão você vai ter que virar Jezabel. Aí tu tá perdido. Mas vamos continuar no raciocínio. Vamos lá então, no raciocínio. José não quer, rejeita, e ao rejeitar é caluniado. E após ser caluniado, ela chega e fala para os soldados para jogar José na prisão. José é lançado na prisão. Seu marido chega, só dá o veredito ao condenado, preso, porque tentou a mulher de Potifar. E ele não tinha feito aquilo, foi calúnia. Ele não quis e ela caluniou. E ele foi preso. E a Bíblia diz que mesmo ele na prisão, Deus era com ele. E tá ele lá. Irmão, imagine, só sofrimento. Os irmãos jogam na cisterna. Sai da cisterna, é vendido aos mercadores. Os mercadores caminham direto ao Egito. E lá no Egito vende José para Potifar. Ele começa a ser o administrador na casa de Potifar. Aí por não aceitar o adultério, por não aceitar a fornicação, é caluniado. E aí é lançado para a prisão. Quer dizer, cisterna, vendido, escravo e agora prisioneiro. O currículo foi só aumentando. Imagine a mente deste menino como que ficou. É só isso que o Senhor tem para mim, Deus. Quanto mais eu sou fiel, mais prova eu faço. Quanto mais eu te adoro, quanto mais eu guardo as tuas leis, rejeitando até os desejos carnais. Olha o que eu ganhei, Deus. Prisão. E Deus só observando. Mas a Bíblia diz que ele estava recebendo dons e não estava percebendo. Nessa trajetória toda de sonhador, ele começou a interpretar os sonhos, que nem ele mesmo não entendia o sonho dele. A Bíblia diz que quando ele está preso, imagine ele, irmão, pensamento dele: só isso, Senhor.
Só sofrimento. Desde quando eu comecei a sonhar, só sofrimento até aqui. Invejado, humilhado, cisterna, escravo, prisão, caluniado. É só isso que o Senhor tem pra mim, Deus! Porque José sempre foi fiel. O que aconteceu na vida dele era tudo calúnia, era tudo perseguição, era tudo inveja. Deus até permitiu para aprovar ele lá na frente. Após ele interpretar 2 sonhos, a Bíblia diz que um dos sonhos interpretado de um homem, esse homem perante Faraó fica perturbado, porque ele quer entender a interpretação do sonho e ninguém consegue interpretar. E de repente, o copeiro, que foi interpretado o sonho dele quando ele estava na prisão, ele diz para Faraó: Faraó, não perturbe o seu coração. Eu conheço uma pessoa que está preso e ela interpretou o meu sonho do jeito que ela interpretou, assim aconteceu. E aqui eu estou. Alguém vai dar testemunho de ti. Alguém vai dar testemunho de ti. E nesse testemunho tu serás exaltado. Glórias a Deus. Após ele testemunhar de José, Faraó manda o chamar. Aí o que acontece? Antes dele ir a Faraó, primeiro ele teve que tomar banho, tirar a barba e botar umas vestimentas novas. Tinha que ir cheirosinho para estar perante Faraó. Faraó conta-lhe o sonho. E após Faraó lhe contar o sonho, José interpreta na mesma hora o sonho de Faraó. Faraó olha para José e diz assim: tu estarás como governador do Egito. Vai administrar tudo. E ali foi colocado na mão dele o domínio do Egito, para que ele viesse a governar. Já começamos por aqui. Primeiro político governador, que governou bem, tanto aqueles que serviam a lei de Deus, como aqueles que não serviam. Ele sabia dividir. Nem Faraó se meteu na adoração que José fazia ao Deus que fez o céu e a terra. E nem José se meteu na idolatria de Faraó. O problema é que a pessoa não sabe dividir. A pessoa quer se meter em tudo. Uma hora quer ser servo de Deus e outra hora quer ser servo do diabo. Uma hora canta louvor, outra hora canta música mundana. Uma hora se santifica, outra hora se prostitui. Uma hora diz que vai buscar Deus e outra hora está buscando o inferno. Uma hora diz que é separado e outra hora começa a se misturar, começa a beber, fumar, prostituir. Deus quer um homem que tenha uma conduta moral, seja diferente, venha dar testemunho e venha ser servo do Deus vivo e filho de Deus. Porque falar que é de Jesus é fácil, irmão. Sou de Jesus, sou crente, sou pastor, sou de Deus. Agora, viver que é difícil. Falar que é uma coisa, todo mundo é. Até o diabo diz que é de Deus. Eu sou de Deus, eu sou de Deus. Mas não vive. Irmão, isso é heresia. Heresia não, foi o próprio Jesus que falou: adorarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, até o diabo é de Deus. Ele diz que é de Deus, mas não obedece às leis nem ao mandamento. Por isso que é caído até hoje. Nunca se firmou na verdade. José teve uma trajetória até chegar a ser governador. E tem pessoas que não têm trajetória nenhuma, só para prejudicar o próximo. Nunca é para beneficiar. E quando beneficia um pouquinho a coisa, já acha que fez tudo. Eu vou falar, irmão, eu vou falar. Não adianta olhar de cara, eu vou falar, não adianta. Eu vou entregar tudo aqui hoje. O que o povo de Deus incomoda tanto assim, que precisa se fazer lei para poder parar esse povo? É porque eu evangelizo, ele não evangeliza. É porque eu vou no hospital, ele não vai. É porque eu vou visitar nos presídios e ele não vai. É porque eu vou no manicômio, vai fazer uma visita lá aos malucos e ele também não vai. Ele não tem essa ocupação e quer tirar aqueles que têm. O povo de Deus faz e faz até demais o lado social. Na evangelização, até os direitos de carteirinha já estão tirando. Direito de visita. Antes podia ir a hora que dava pra ir. Agora não, tem dia certo. Devagarzinho vão tirando e muitos não vão enxergando, não vão observando. Observa tudo, irmão. Tudo.
Mas José administrou bem. Aí muitos pensaram assim, José morreu, acabou. A Bíblia diz que entrou um outro rei que não conhecia José. E esse rei começou a oprimir o povo de Deus. Só que o rei se deu mal. Deus levantou Moisés. Aí a vida do rei se tornou perturbável. Porque por mais que um justo morra, Deus vai lá e levanta outros. Mas vamos lá, vamos continuando. O autor que instituiu o Pentateuco, os 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. Examine lá as escrituras. Mas vamos continuando. Vamos pular mais um pouquinho na história bíblica. E vamos para Daniel, que dá o currículo de Daniel. Antes de ser governador, ele estava como prisioneiro. Porque o povo de Deus, não querendo obedecer mais às leis de Deus, os mandamentos de Deus, os sacerdotes de Deus, e ficando sem Deus, que é o que está em 2 Crônicas, capítulo 15, do 1 até o 10. E o diabo fazendo a festa. Jeremias sofreu, irmão, na mão desse povo. Os profetas verdadeiros dos tempos atuais estão sofrendo também. É fanático, é maluco, é doido, não precisa disso tudo. A gente ouve cada coisa por aí. Aí quando vê um montão aí, ó, caindo doente, batendo as botas, indo pra terra dos pés juntos, pés separados, e partindo dessa vida pra outra, pelo menos a nossa parte, nós estamos fazendo. Só que Daniel, eu tô falando biblicamente. Pô, ninguém fica falando, não tô falando de ninguém. Eu tô falando da Bíblia. Vamos lá. Abre tua Bíblia aí. Tu não lê Bíblia, por isso que tu não sabe. Tu não lê Bíblia. Pra saber dessas coisas, tem que ler a Bíblia. Esquece um pouco a novela, esquece um pouco os filmes mundanos, esquece o curso dessa vida que só distrai. A única coisa que Deus quer que tu se ocupe é com o teu trabalho, porque do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. E os tempos restantes, o que vós tem feito? Livro de Isaías, o que vós tem feito com o vosso passatempo? E Eclesiastes, e Deus pede conta do tempo que passou. Esse tempo que está passando, você está bem ocupado. É novela das 6, novela das 7, novela das 8, novela das 9. Ainda pega uma canjinha na sessão das 10 e no corujão. Explica tudinho, irmão. Tudinho que tá ali. Pergunta a Bíblia. Ah, para com isso. Acabou a novela quase agora, tempos modernos. Para com isso. Estamos nos tempos modernos. Aí o incesto se multiplica. Aí a abominação aumenta, aí a imoralidade multiplica, aí a confusão se espalha, porque é falta de Bíblia, falta de oração, falta de pregação, falta de você buscar no monte, na igreja. E aonde tem para buscar o Senhor? Ora, busca, clama, para que Deus possa botar o mal para recuar para os quintos do inferno. Nunca vi isso. As pessoas desprezam a palavra de Deus de um jeito, irmão, com a falta de temor, e ainda querem ir pro céu. Eu não sei que céu é esse que eles vão. Não sei que céu. Ah, meu Deus, eu vou falar, meu Deus do céu. Vamos lá, então, vamos voltar pra vida. Vamos voltar pra vida de Daniel. Os fofoqueiros, os frutiqueiros, linguarudos, os advogados cão, os servos do inferno deveria procurar mais se espelhar na vida dos homens e mulheres bíblicos que fizeram a diferença. Mas pega a tua vida e a minha, esses desocupados que só têm ocupação com o inferno, para poder contribuir com o império das trevas, com fofoca de destruição, do Gênesis até o Apocalipse. Tem assunto, irmão, que 1 ano faltaria tempo para verbalizar, pregar e anunciar. Eu não sei como é que eles conseguem arrumar tempo para fofoca, irmão, para calúnia, para tititi, mas não arruma tempo para pregar, não arruma tempo para testemunhar, não arruma tempo para cantar. Eles não arrumam tempo para ir no monte, para ir na oração, para ir na consagração, para ir na igreja, mas para fofocar, irmão, eles têm tempo de sobra. Mas vamos lá então, Daniel, vida de Daniel. Tem tantas vidas aqui que eu posso falar, irmão. A vida de Jesus, então, eu poderia fazer uma fofoca santa. Vou te contar, sabe da maior? Foi, fala. Quem? Jesus está voltando. Fofoca santa, irmão. Esquece minha vida, esquece a vida dos pregadores que estão falando a verdade. Faça a vontade de Deus real. Não faça a vontade do inferno, nem a vontade de Satanás, nem dos demônios. Essas pessoas estão possuídas de demônios. Eu falo isso sem temer de errar, irmão. Estão possuídas de demônios. Sabe da maior? Fulano caiu. Sabe da maior? Olha, eu vi isso. Sabe da maior? Eu vi assim. E você para assim, você cruza os braços e fica só olhando. Bíblia, nada. Louvor, nada. Só fofoca da vida dos outros. Só isso que eles se alimentam. Vamos
Vamos lá então. Daniel estava prisioneiro e o rei lançou a proposta. Para conseguir dominar a província, tem que se alimentar dos manjares do rei. Tem que tomar uma goró, um vinho e uma bebida. O pau vai quebrar aqui agora, irmão. Não é porque ele é rei, não é porque ele é a autoridade máxima que eu tenho que obedecer à profanação em que ele está me oferecendo. Daniel vem, seus amigos também com eles. Mas quando a proposta foi lançada, Daniel chama seus amigos e diz assim: olha, o negócio é o seguinte, irmão. Eles estão querendo aí que a gente esteja diante lá do rei, mas que o nosso alimento é goró e galinha preta, galinha azul, galinha branca. A gente não trabalha com esses negócios de encruzilhada, não. Isso aí não é com a gente, não. Bebida, farofa, velas vermelhas, azuis, isso aí não é. A gente não vai se misturar, a gente não vai se contaminar com esses manjares, não. Aí os amigos de Daniel, é verdade, a gente é crente, nem vinho, a gente não vai também encher de goró, não. A gente não pode beber nem vinho, nem contine, nem champanhe, nem cerveja, nem bebida forte, nem fumar um cigarrinho, nem fumar a chupeta do diabo. A gente tem que se ligar no céu, porque essas coisas, tá tudo na encruzilhada. Isso pertence a Satanás! Eles combinou entre si a verdade. Não vamos se misturar. Aí os eunucos falaram o negócio seguinte: o rei mandou e vocês têm que obedecer. Ele chama os eunucos e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, a gente é crente, a gente não pode não. Faz o seguinte, o nosso alimento vai ser água e legume. Água e legume, legume e água, para que a nossa saúde no nosso corpo venha a ser uma saúde bem estável. E olha só, eunuco, você bebe esse negócio aí? Você toma esses negocinhos aí? Não é a autoridade do rei, tem que tomar, né? Tem que ir lá para encruzilhada quando fico duro, e lá tem uma gorolá para mim, com uma galinha preta, uma azul, uma morena e umas velhinhas lá, ainda é luz de vela ainda, né? Ah, então é vocês mesmo, né? Vocês que ficam levando mesa para lá e duas cadeiras, uma para tu, outra pro diabo, para ficar na encruzilhada, porque nós que somos crentes, nós não fazemos esse negócio aí não. Aí Daniel já começa a mostrar a diferença ali. Os eunucos, olha, vocês são diferentes mesmo, nem a goró não conversa com vocês, então tá bom. E alimentou eles só com legumes e água, legumes e água. E a Bíblia diz que por causa da fidelidade de Daniel e seus amigos, eles cresceram em conhecimento, em inteligência e em todas as letras de sabedoria. Mas Daniel, que foi o que chamou os seus amigos para a reunião e propôs ali a atitude de não se contaminar, a Bíblia diz que para Daniel Deus deu um pouquinho a mais, que foi a interpretação em toda a visão e sonho. Aí Daniel teve interpretação e sonho. Daniel não via miragem. Quando era sonho e quando era para interpretar, ele fazia tudinho, porque era o que vinha de Deus. Aí, como sempre, nada vem de graça, vem a prova dos 9. Daniel passa pela prova da morte. O rei tem um sonho. Ninguém consegue entender o sonho do rei, porque o rei tem um sonho, esquece o sonho e quer que os outros interpretem um sonho que o pessoal não ouviu o sonho. Os astrólogos, os magos, os adivinhos, ninguém conseguiu. Tentaram até disfarçar o rei. Vocês estão disfarçando, hein? Eu quero que vocês contem o meu sonho. E eles contam, rei, para que nós venhamos a interpretar o teu sonho. Eu esqueci, eu sonhei, mas eu esqueci. Quer dizer, deu uma amnésia no rei Nabucodonosor. Imagina, irmão, uma pessoa te pedir a interpretação do sonho e esquece o sonho. Tu ainda tem que lembrar o sonho da pessoa para interpretar? Irmão, me livre. Só Daniel mesmo para passar por isso, que eu não aguentaria não. A Bíblia diz que quando o rei sentenciou todas as mortes, todos iam morrer, estavam inclusos na sentença. Daniel e seus amigos. Daniel escuta isso, fala com o eunuco, fala lá com o rei, fala com o capitão, diz que eu vou até ele e vou interpretar o sonho. Daniel já foi orando. O sonho veio tudinho, irmão. Diante da morte até o sonho aparece. Até o que você não sonhou, você acaba vendo o sonho. Daniel chega lá: rei, o teu sonho é esse. Conta o sonho todinho. A Bíblia diz que Daniel, que o rei Nabucodonosor fica de boca aberta. E faz o que por Daniel? Coloca ele como governador de toda a província
ali da Babilônia. Aí Daniel faz um pedido. Por isso que é bom você ter amigo fiel. Tem pessoa que fala que é teu amigo e não é teu amigo, não é teu inimigo. Na hora da bênção, ó, te joga pro lado. Na hora da prova, tá do teu lado. Na hora da bênção, te esquece. Você cai no esquecimento. Mas Daniel não. A Bíblia diz que foi na mesma hora. Quando o rei coloca Daniel como governador, Daniel, rei, eu posso fazer um pedido? Ah, o rei, pode, meu filho? Que pedido o senhor quer? Olha, eu quero meus 3 amigos aqui também junto comigo administrando. Coloque eles aí como administradores aí da província. E eles foram levantados junto com Daniel. E Daniel foi colocado como governador na Babilônia. José governou o Egito e Daniel governou a Babilônia. Mas os amigos de Daniel tiveram que ter a mesma atitude de Daniel. Ó, a gente não vai beber goró não, entendeu? E nem vamos se alimentar nem de galinha preta, nem de galinha azul, nem de morena, nem de farofa na encruzilhada. E nem vamos tomar essas coisas aí à luz de vela não, porque a gente é crente, a gente não pode se misturar com isso. E por isso que eles foram honrados. Mas a Bíblia diz que eles receberam uma honraria. Mas eles precisavam receber uma honraria maior. Irmão, não tem sim, tem na Bíblia. Eu meditei, tá na Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. A Bíblia diz que os amigos de Daniel também passam pela prova. Lá passou os 4, aqui foi só os 3 amigos de Daniel, pela prova da morte, fornalha de fogo. O rei faz o edito, e na hora que soasse as músicas, todos tinham que se prostrar perante a estátua de Nabucodonosor. Todos se prostraram, todo mundo, os prefeitos, os governadores, os presidentes, os juízes, os oficiais, os conselheiros, os tesoureiros e os povos e as nações e até de outras línguas tiveram que se prostrar, mas os fiéis não. Encontramos isso em Daniel 3:2. Os amigos de Daniel não quiseram se prostrar. Aí os linguarudos, irmãos, são os primeiros a vir. Ó, rei, ó, tem um pessoal aí que o senhor constituiu aí como administrando os negócios da província e falou que não vai se prostrar não, rei. Aí o rei manda chamar. Quando o rei vê, é os 3. E Daniel tinha feito um pedido. E o rei, vocês não vão se prostrar não? Ele, ó, não nos cabe a nós responder acerca desse negócio, mas nós não vamos se prostrar não. Não vamos se prostrar não. Se tiver de morrer, nós vamos morrer fiel. A Bíblia diz que o rei ficou irritado e mandou jogar os 3 lá dentro, tendo a fornalha de fogo. Quando o rei joga os 3 lá dentro, a Bíblia diz que uma coisa queimou. Pastor Antônio Rodrigues, obreiro e cantor Severino e toda a Zona Oeste que está me ouvindo, uma coisa queimou, a corda queimou, mas nada se queimou, nem a roupa, nem os cabelos, nada de seu corpo, mas uma coisa só queimou, a corda Severino, acorda Antônio Rodrigues, acorda povo, acorda você que está dormindo, desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá, acorda você que está me ouvindo, em todos os meios tecnológicos que existem sobre a face da terra, a corda queimou, acorda enquanto é tempo. A Bíblia diz que quando o rei olha, tinha mais um, e um era semelhante ao Filho dos deuses. Mas era o Filho de Deus mesmo, ele falou Deus, mas era Filho de Deus que estava ali junto com eles. Falamos de José, governador no Egito. Falamos de Daniel, governador na Babilônia. Falamos dos amigos de Daniel, que eram administradores na província a pedido de Daniel. E agora nós vamos falar de José, o senador. Vamos dar mais umas passagens, já estou encerrando. Calma que eu já estou encerrando. Antes de meia-noite eu termino aqui hoje. E depois dizem que não tem na Bíblia, né? Glórias a Jesus. Já estão até ligando para mim, ó. Liga depois, meu filho. Liga depois. Vamos continuando no raciocínio para terminar. José de Arimateia, glórias a Deus. A biografia da vida deste homem é narrada por 4 discípulos de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus descreve José de Arimateia como um homem rico de Arimateia, por nome chamado José, que também era rico e discípulo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus oculto.
E foi ele que foi lá e fez o pedido do corpo de Jesus para poder ser enterrado. Marcos descreve José como senador honrado e respeitado, um homem de bem. Lucas, o médico Lucas, descreve José como um homem justo e bom, que não tinha consentido na maldade que aqueles homens fizeram com a vida de Jesus. João descreve José de Arimateia como discípulo oculto de Jesus, que ao pedir o corpo de Jesus ao governador Pôncio Pilatos, a Bíblia diz que ele foi lá e fez o enterro de Jesus, e Nicodemos foi com ele. Nem todo mundo consentia no mesmo mal, nem todo mundo consentia. Às vezes a pessoa está ali olhando, mas não está de acordo, não está de acordo com aquelas maldades. Assim era José, já na época de Jesus, ele era discípulo até oculto, de acordo com o que João fala, mas ele não consentia nas maldades, ele esperava o reino dos céus. Por isso medite, reflita, observe muito bem, se conscientize o que você for fazer daqui para frente, porque tudo vai refletir num peso de consequências, ou para bem ou para mal. Nicodemos era um fariseu, um homem doutor da lei, já velho e avançado em idades. Antes de fazer qualquer prejulgamento, ele olhava e analisava para julgar retamente, de acordo com a vontade de Deus. E foi ele mesmo, Nicodemos, que falou, dizendo: a nossa lei condena um homem sem antes primeiro ouvir ou ter o conhecimento do que faz, ou para que faz, ou qual é a intenção. Muitos não observam primeiro, não procuram entender, já sai julgando, já sai dando fato a veredito, julgamento. E Gamaliel? O que eu diria de Gamaliel? Escrito em Atos dos Apóstolos, quando no concílio os homens se levantam para já dar o pleno julgamento contra os discípulos, Gamaliel se levanta e diz: olha irmãos, nós vamos acabar cometendo um pecado contra Deus. Vamos deixar esses homens. Se essa obra for de homens, vai se desfazer. Mas se for de Deus, nós vamos estar se levantando contra o próprio Criador. Glórias a Deus. Então nem todo mundo é igual. Nem todo mundo faz o pré-julgamento errado. Existem pessoas boas. Por isso, observe a Bíblia Sagrada. Vá procurar entender o coração de Deus. Mardoqueu. O que eu diria de Mardoqueu? Se ele não tivesse a porta, analisando e observando tudo, e se ele não fosse uma pessoa justa e boa, ele deixaria o rei Assuero perecer na mão daqueles malditos. O rei Assuero não era cristão, ele era ímpio, mas ele tinha uma conduta boa, uma conduta moral. Ele se casou com Esther, porque essa foi a vontade de Deus. Mas Mardoqueu descobre a conspiração e ajuda o rei, para que a vida do rei não viesse a ser tirada. E a Bíblia diz que o rei manda escrever essa benevolência, essa atitude boa de Mardoqueu em crônicas, na crônica dos reis. E de repente o rei tem um sonho, perde o sono, quer dizer, ou de repente o rei perde o sono e ele vai ler as crônicas. E o que aconteceu? O rei mandou honrar Mardoqueu. Às vezes as pessoas assinam as coisas sem perceber, que é o que aconteceu com o rei Assuero. Persuadido, num bom sentido do que eu vou falar aqui, Ramã chega até o rei Assuero e pede para assinar um decreto. O rei não leu, foi lá e assinou. Tempos depois, mais à frente, que ele foi perceber que era um laço de morte que ele tinha assinado, tanto para o povo judeu, para Mardoqueu e até para sua própria esposa. Às vezes alguns tomam umas atitudes e sem perceber assinam decretos e leis. Quando vai ver, a bagunça já está formada. É o que eu falei aqui, desde o início eu estou falando. Eu não sei o que é que a igreja incomoda tanto, irmão. Eles se levantam para fazer leis para querer combater o povo de Deus. Repara só. Você que é cristão e não cristão, observa direitinho. O povo de Deus incomoda. Incomoda mesmo, incomoda. Sabe por causa de quê? O Ditacujo, que foi eleito, não vai fazer visita no hospital para visitar doente. O Ditacujo, que foi eleito, não vai visitar presidiário, não vai visitar quem está no manicômio, não vai visitar um mendigo, não vai fazer evangelização. Depois que ganha, entra para os seus palácios e o resto não interessa. É com essas coisas que eu não concordo. É querer se levantar contra o povo de Deus. Pega aquele tempo que deveria haver outras coisas sociais e não vê.
A preocupação alvo é a igreja, é o povo de Deus, que não incomoda eles. Pelo contrário, é só os pecados deles que vai atingindo, né? É só eles se consertar, irmão. É só eles se consertar. É verdade, irmão, é verdade. A palavra de Deus condena, a palavra de Deus condena goró. Eu vou falar aqui. Ó, a Bíblia Sagrada, irmão, é contra a bebedice, é contra o cigarro, é contra a prostituição, é contra Satanás, é contra os demônios, é contra os ímpios e as nações que se esquecem de Deus. Aí incomoda. Tem que tirar de circulação as palavras verbalizadas que mostram onde eu estou enquadrado. Porque a pessoa, irmão, que tem uma conduta ética, moral, espiritual e familiar, está tranquilo. Não tem nada a ver comigo. Mas quem está enquadrado, irmão, fica incomodado. Aí tem que fazer, tem que se fazer. Observação muito importante, que é o que eu tenho observado nessa última hora, na reta final da igreja. A maioria não está pregando. Agora eu vou dizer dos pastores. Agora eu vou falar. A maioria não está pregando a palavra de Deus, sabe por causa de quê, irmão? Ou porque está com medo do diabo, ou então está com medo da fúria humana, ou porque está enquadrado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no Evangelho Eterno. Porque eles pensam assim, os que estão enquadrados: se eu pregar, alguém vai ficar sabendo do meu erro, vai ficar sabendo do meu pecado, então eu não posso pregar. Vamos abafar o caso. Nem tudo é o que está escrito. Salmo 56, versículo 5. Deus só quer o coração, e o açougueiro está feliz. A cada dia que se passa, ele enrica, porque a palavra coração está sendo propagada até dentro das igrejas. Coração, coração, coração. E o povo já até se acostumou. Quando o pastor vai embora, o povo: tchau, pastor. E o pastor: por quê? Tu é meu coração. Tchau, coração. Está amarrado, irmão. Está amarrado. Está repreendido. Está queimado. Essas são as palavras de hoje. Medite. Tenha um senso de consciência, porque nós estamos vivendo sobre a face da terra e as coisas não estão andando bem. Não estão andando bem. E se parar o povo de Deus, vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda. Em tempos passados, irmão, para se ocupar um cargo, os faraós, os reis e até os líderes procuravam ver se a pessoa era hábil para tal função, se tinha bom exemplo, se era um homem ou uma mulher de confiança. E aí sim, ocupava esses cargos. Mas hoje, e em parte, que eu não vou generalizar, quem decide é você. É você que tem que observar isso. É você que tem que ver isso. Porque mais à frente, quem vai sofrer é você. É você. Já está sofrendo? Mau atendimento nos hospitais. A educação anda mal. Tudo está andando mal. E você não vê? Por isso, procure observar a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, que através da palavra de Deus você vai saber fazer tudo conscientemente o que é certo. Você não vai se preocupar com aquilo que dá certo. Você só vai fazer o que é certo, porque já está demais. Esse evangelho daquilo que dá certo. Deu certo, não se preocupe com aquilo que está certo. Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, no Evangelho Eterno. É o que eu estava falando. Se o cristão não tem nada a ver com a política, então por que a política se mete tanto com o cristão, querendo parar? O porquê? É porque o cristão e a política têm tudo a ver. Se não tivessem, não se metia com os evangélicos. Mas eles estão sempre se metendo com os evangélicos. Sempre. Se não é os nossos irmãos que estão lá dentro, irmão, estava perdido. Nem aqui hoje eu não poderia mais pregar. Já teria sido até tomado tudo aqui. Dê graças a Deus que tem evangélicos lá dentro. Que quando vê lá o laço formado, eles vão lá e reivindica e cai por terra toda a artimanha do diabo. Pode reparar, os cristãos não fazem mal nenhum para eles. Mas eles estão sempre procurando querer fazer um mal ao povo de Deus. Para poder parar. Para poder parar. Se fosse aí legalizando todas as aberrações, fazendo leis para favorecer todas as aberrações, todas as imoralidades, abominação, confusão e incesto, que daqui a pouquinho o incesto e a confusão vai ser normal. Incesto é o que está acontecendo entre parentesco. Livro da Bíblia, da Palavra de Deus, livro dos Levíticos. E confusão é essa união aí de ser humano com animal, que já foi preso 4. Matéria de jornal circular. União animal. Tá lá. Deus me livre, irmão. Daqui uns dias eu vou falar que é normal.
O homem casar com a égua, com a porquinha, com a jumenta, com a cachorrinha de estimação, ou com o cachorrinho. Porque agora homem com homem, mulher com mulher normal, não é mais abominação. Na Bíblia é abominação, não é discriminação. Deus fez certo, irmão. Deus fez certo. O diabo que está querendo fazer incerto. E Deus fez macho e fêmea. Está lá na Bíblia, ó. Macho e fêmea. Deus não fez homem com homem, mulher com mulher. Não fez discriminação, preconceito, porque tu não conhece a Bíblia. Tu não conhece a Bíblia, por isso tem esse sentimento. O dia que você conhecer a Bíblia realmente e se encher do Espírito Santo, esse sentimento que está na tua mente muda. Fico por aqui mesmo e até uma próxima oportunidade. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, o mais rápido possível, e aceite a Jesus Cristo. E procure se basear, se espelhar e até se orientar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o evangelho eterno, é a bússola, é a direção, é o endereço para o reino dos céus. Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade.